E agora você vai conhecer o drama de uma família que luta para tentar encontrar a cura para uma doença rara. A mãe e um casal de filhos sofrem de uma síndrome que impede a sensação de dor. Imagine, a filha também não produz lágrimas. Acompanhe essa reportagem de Samara Bastos. É filho, dói de um jeito que não dá para te explicar. Ela quase morreu na minha mão semana passada. Um dia de cada vez. É assim que a família Saúda vive. Não é um dia, é um segundo. Porque, por exemplo, hoje ela está razoável, esse é o razoável dela. Ele está vermelho que nem um pimentão. Se tirar a pressão dele, vai estar 22/16. Então é segunda a segunda, às vezes eu fico que nem louca. Um sofrimento vivido a 3. Fátima, Taimara e Felipe têm a mesma doença. Mãe e filhos foram diagnosticados com HSAN, uma doença genética e hereditária raríssima que afeta o sistema nervoso. Os portadores do HSAN sofrem a degeneração das células nervosas e das fibras responsáveis pelas sensações térmicas e dolorosas. Em geral, as pessoas com HSAN não têm lágrimas nem dores nas extremidades do corpo. A medicina já descreveu 14 diferentes tipos da doença. Cada tipo é bem diferente entre si. Cada um tem um gene específico, cada um tem uma herança específica. Cada um acomete o paciente de uma forma mais intensa ou menos intensa. Algumas formas a pessoa já nasce acometida, outra pessoa acaba desenvolvendo durante a vida. Então, a pessoa pode ter sintomas bem variáveis. Por isso o diagnóstico é tão difícil. Na família Saúda, o diagnóstico só veio há pouco tempo. Foi em 2009, em uma das crises de Taimara, que tem a forma mais agressiva da doença. A Taimara começou com dores abdominais, dores de cabeça, após os 14 anos, desmaios, as dores se intensificando, não podia mexer na cabeça dela de forma alguma, prender cabelo era uma tortura e a gente não conseguia entender por quê. A menina chegou a ser tratada de apendicite, problemas psicológicos e viroses. Só aos 19 anos de idade, quando ela desmaiou na frente de um médico, veio o diagnóstico. A casa caiu. Nem por um momento na minha cabeça eu acharia que isso ia progredir dessa forma. Logo em seguida, a mãe e o irmão também foram diagnosticados com a mesma doença. Fátima é a que tem a forma mais branda. Desde pequena sente pouca dor e tem momentos de fraqueza. Eu tomo injeção, nunca tive problema, nunca senti a agulha. Eu não perdi toda a sensibilidade. Felipe, hoje com 27 anos, tem os sintomas parecidos com o da mãe. Ele conta que já chegou a quebrar 3 dedos jogando futebol e não percebeu. Eu cheguei a quebrar o dedo jogando e continuar como se nada tivesse acontecido, nem saber que tinha quebrado o dedo. Fui saber depois, quando olhei, meu dedo estava pendurado. Além da falta de dor, nos últimos 6 meses, começou a sentir fraqueza. Felipe mal consegue ficar sentado. Comecei a ter desmaios e convulsões. E aí eu não tenho força para ficar em pé. Como a minha pressão fica muito alta, quando eu fico deitado, eu corro um risco de ter um AVC. Mas o que preocupa a família é a Taimara. A jovem não se encaixa em nenhum diagnóstico já descrito pela medicina. Para os médicos, a doença dela ainda é um mistério. A primeira coisa que vem na tua cabeça quando você faz um teste é eu saber se eu tenho a doença e qual vai ser o tratamento dela. As doenças genéticas, de uma forma geral, são muito frustrantes quanto a isso. 3% das doenças genéticas são tratáveis. E tratamentos, às vezes, que custam acima de R$60 mil por mês. O tratamento é apenas paliativo, tende a diminuir as complicações do HSAN. Quase sempre são pacientes que exigem uma equipe multidisciplinar. Logo que nasceu, Taimara já deu indícios de ser uma criança diferente. A Taimara foi um bebê que logo me chamou a atenção que ela fazia as expressões de dores e de choro e não tinha lágrima. E ela não chorou no teste do pezinho.
Mas a falta de lágrimas e de sensibilidade à dor passaram despercebidas aos médicos. Talvez porque Taimara parecesse não estar doente. Ela sempre teve uma vida agitada, saía com as amigas e chegou, inclusive, a se formar em biomedicina. Há 7 anos, ela passou a ficar os dias deitada nesta cama. Já teve 2 paradas cardíacas e mais de 20 respiratórias. Respira com a ajuda de aparelhos e se alimenta por sonda. É muito triste porque a minha vida era em volta de comida. Minha família só se reunia para comer, via jogo para comer. Ela começou com enjoos. Nunca passou pela minha cabeça que a Taimara ia parar de comer. Taimara toma cerca de 30 medicamentos por dia. Como não consegue engolir, a mãe precisa injetar os remédios. Para não ter a convulsão, para ajudar a não ter a parada respiratória, para diminuir a dor do intestino. Ela usa marca-passo e a preocupação da mãe agora é com o intestino. Já tá bem lento, ela não pode perder o intestino. As histórias de Taimara, Fátima e Felipe nunca saíram dessa casa por medo da exposição. Mas há menos de um mês, eles tomaram outro caminho, mudaram de comportamento. O Felipe, que é jornalista, resolveu escrever um blog para contar o que acontece no dia a dia dos 3. Tornar pública, na verdade, essa doença. É isso, Felipe? Exatamente. A gente acredita que muita gente pode ter essa mesma doença e não sabe, por causa da dificuldade do diagnóstico. Por isso nós criamos o blog. O blog tem sido um canal de força e esperança. Além de compartilhar as histórias e receber mensagens de apoio, a família conta com a rede social para que algum especialista em genética se interesse pela causa e estude a doença da família. E dá esperança, pelo menos, de uma estabilidade para a gente. Porque tem sido muito difícil, a Taimara tem piorado cada vez mais, eu também. E a nossa única esperança é um estudo do genoma. O estudo do genoma é o mapeamento do nosso DNA. Só um estudo como este pode identificar o problema da Taimara. Ou seja, saber que gene que tá causando isso, né? Que mutação específica é essa, por que ela está causando esse tipo de problema. E em cima disso, você faz um levantamento na literatura e consegue passar informação muito mais precisa para essa pessoa. É a única chance que tem da Taimara ter uma estabilidade e de encontrar talvez uma cura. E o Felipe também. Senão não tem chance. A doença está progredindo. Sempre com um sorriso no rosto, Taimara sabe que o novo tratamento pode estar ainda bem longe. Mas ela tem esperança, vontade de viver e já sonha com um futuro diferente. Quero fazer mestrado em genética para ajudar a achar cura de várias doenças, assim, ajudar as pessoas.